Você consegue imaginar o que há de comum entre o fato de que linhas de transmissão muito longas hoje em dia têm sido feitas em corrente contínua em vez de corrente alternada e o fato de que a velocidade dos nossos processadores não tem aumentado muito mais? É disso que nós vamos falar hoje. Quando se fala da linha de transmissão de alta tensão, existem várias maneiras de estudá-las. Talvez você tenha visto isso em alguma disciplina, se você estudou engenharia elétrica. Se não, você tem uma noção vaga de que a linha de transmissão ela tem uma resistividade, ela tem uma resistência, então pede-se uma energia por resistência. Ela tem uma capacitância pelo fato de que são dois condutores bem grandes no ar, com uma diferença de potencial entre eles, como um capacitor acumulando campo elétrico. E pode ter também uma indutância, devido ao fato de que elas são espessas e podem induzir correntes e produzir campo magnético que estão em corrente alternada também. Então você pode imaginar a linha de transmissão como sendo representada por esses parâmetros, uma resistência, uma indutância e uma capacitância em paralelo. E esse é um modelo, o chamado modelo Pi. Você também pode imaginar, como você está vendo aí, a linha de transmissão com resistência, indutância e capacitância distribuída aos pouquinhos ao longo da própria linha, ao longo dos quilômetros da linha. E você tem um modelo extensivo e não intensivo, um modelo em que se distribui a impedância por quilômetro. Esse é um outro modelo. Todos esses modelos têm em comum uma hipótese subjacente, a de que às vezes você esquece, que é a mesma da teoria chamada dos fasores, do circuito de corrente alternada. Essa hipótese é de que a velocidade da luz é infinitamente alta. Porém, em uma distância muito longa, essa hipótese deixa de ser verdade. Você lembra que a transmissão de energia elétrica é uma radiação, é uma onda eletromagnética que vai se propagar ao longo da linha. Então ela se propagando ao longo da linha, ela é uma onda também. E como qualquer onda, está sujeita à equação tradicional desde o colégio, V igual a lambda F. A velocidade de propagação de uma onda é igual ao comprimento de onda vezes a frequência de oscilação da onda. Então, se você tem uma velocidade muito alta, você tem um comprimento de onda muito grande e para uma certa frequência, então o comprimento de onda de vários milhares de quilômetros, a tensão de um lado é praticamente igual à tensão do outro, você nem vê que a variação eletromagnética é uma onda, como se fosse tudo constante. Porém, em linhas muito longas, como existem em países como o Brasil, que tem um sistema interligado nacional, em distâncias às vezes maiores que 2.000 quilômetros, algumas das maiores linhas do mundo ficam aqui, na China também temos essa situação. O que acontece aqui, considere a velocidade de propagação de uma onda eletromagnética, é a velocidade da luz no vácuo, 3 vezes 10 a oitava aproximadamente. Agora, num sólido, num condutor, essa velocidade não é a velocidade da luz no vácuo, ela fica em torno de 70% disso. Então, veja aí, se você colocar uns 70% de 3 vezes 10 a oitava e colocar a frequência baixa, que é a da nossa linha de transmissão, 60 Hz, você calcular aí, você vai ver que o comprimento de onda está da ordem de muitos quilômetros. Porém, as linhas estão com um comprimento de onda que chegam perto da mesma ordem de grandeza desse valor. Nesse sentido, então, a tensão numa extremidade já não é mais igual a outra ao mesmo tempo e o modelo de que tudo pode ser modelado como uma impedância complexa não funciona mais. A própria teoria de circuitos de corrente alternada não funciona mais. E aí então a impedância fica imprevisível, imprevisivelmente não linear. Então você tem de usar uma outra ideia. E para evitar esse tipo de complicação e também para evitar que essa impedância, primeiro, fique muito grande, ou que o que acontece, se você tem realmente um efeito de onda, a onda vai refletir do outro lado da linha e voltar, um comportamento absolutamente não desejado numa linha de transmissão. Então, para evitar esse tipo de comportamento, você elimina o comportamento de onda simplesmente conduzindo em corrente contínua, então com a tensão constante. E isso é o motivo principal de a linha de transmissão em comprimentos muito longos, em tensões muito altas, ser hoje transferida em corrente contínua. Por exemplo, a linha maior que temos no Brasil, do norte do Brasil até o centro-oeste, em corrente contínua de 100 kV. Agora, esse mesmo princípio é o que nos limita na velocidade dos processadores. Se você olhar a mesma equação, um processador, apesar de ser um circuito digital lógico, ele também responde, é um circuito, ele também responde às leis de propagação de onda. A onda eletromagnética em qualquer ramo, em qualquer fio do circuito digital do processador também tende a propagar com uma certa velocidade, que também será uma fração percentual de uns 70% da velocidade da luz no vácuo. Só que ali a frequência é muito alta, a frequência hoje nós estamos da ordem de 3
GHz. E isso vai dar um comprimento de onda sim da ordem de centímetros. Só que veja, o tamanho do processador é da ordem de centímetros, às vezes, ou pelo menos do maior fio, devido às várias idas e vindas que esse fio tem de fazer. Então, o comprimento de onda vai estar chegando perto do maior fio dentro de um processador. Então, com o maior fio dentro de um processador, se o comprimento de onda ficar muito perto, nós teremos que no começo, na hora que existe o pulso de subida e descida do clock do processador, o clock do processador é acionado no computador, os sinais lógicos, que os sinais lógicos nós interpretamos assim, mas eles são simplesmente valor de tensão, eles vão estar diferentes entre o começo e o fim, enquanto o clock sobe e desce, porque ainda não chegou até o fim do processador, até o fim do último fio do processador, o valor de tensão, porque a onda ainda está se propagando. Então é o mesmo limite que nos impede de aumentar ainda mais a velocidade do processador. Isso já é considerando o fato de que nós usamos processadores que têm o que se chama de pipeline. Parte dele, das instruções, são processadas em uma parte, depois a outra parte em outra, dividindo em etapas, podendo fazer um clock ainda maior, porque o maior fio será mais curto, porque já que o processador é dividido em etapas. Mas ainda assim nós chegamos ao limite de aumento do processador também, porque os fios, às vezes, alguns são de espessura de um átomo de ouro. Então a mesma relação de propagação de onda da velocidade da luz, que é, apesar de ser muito alta, ela é limitada, ela é finita, é que tem provocado essas variações e esses limites no uso das nossas tecnologias. Então, se você gosta de assuntos como esse, pode aqui curtir, se inscrever no nosso canal e pode sugerir alguns temas para os nossos vídeos, aqueles que forem mais sugeridos nós tentamos fazer. Muito obrigado pela atenção.